fala conosco nesse estudo. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor. Eu entendo que o estudo é bom, é necessário, mas o estudo não pode substituir a revelação. Por isso, Senhor, nos enche de revelação hoje, nos enche de coisas que estavam ocultas, não entendíamos antes e que possamos entender de forma plena hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uma recapitulada no que foi falado semana passada. Vou falar sobre o contexto para nós entendermos sobre o que se trata e para quem se trata a carta aos Efésios. Tá? Então eu falei que a carta aos Efésios tinha uma pequena discussão se era feita para a igreja de Éfeso mesmo ou se era para a região da Ásia Menor, né? Porque em alguns manuscritos, 2 manuscritos muito bons, antigos, muito próximos após a morte de Cristo Jesus no primeiro século, esses 2 manuscritos não contêm a palavra Éfeso, mas sim há um espaço e aos santos. Então alguns entendem que é uma carta circular por causa desse espaço e que as pessoas iam colocando o nome da igreja, encaixando ali. E outros entendem que nem existisse espaço, que realmente era uma carta circular, que era uma carta para todas as igrejas. Tá? O entendimento que é uma carta circular se reforça porque Éfeso é uma cidade de maior proeminência na região da Ásia Menor. Então, se você vai mandar alguma carta para uma região, para um continente, você que aqui ele seja circular, você manda para o lugar onde é mais proeminente, onde tem muitas outras igrejas e ele é mais proeminente ali, e dali se difunde para os outros lugares, né? Então, se você vai mandar uma carta para o estado de São Paulo, você manda primeiro para a cidade de São Paulo e depois a cidade de São Paulo vai disseminar essa carta para todas as cidades que estão contidas no estado de São Paulo. Né? Então, isso tem entendimento disso aí, tá? Ele trata, Efésios faz a questão importante de qual o destino da igreja e quem é a igreja, do que faz parte da igreja, tá? Eu tenho um propósito apologético de defesa, né, de que Jesus Cristo é divino, tá? Porque tem muitas heresias que falam que Jesus não era Deus, mas sim uma criatura de Deus superior aos homens e aos anjos. Então, isso tira essa ideia de que a criatura de Deus tira a divindade dele, essa criatura de Deus que é Jesus, tira a divindade de Jesus, tá? E não há verdade nisso. Nós vemos isso em 23, não, até em Colossenses 4,16 que fala assim, 4. Ah, é. 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é 2,9, tá? 4,16 é acerca de quem levou as cartas para lá, que era Tíquico, tá bom? Que poderia ser uma carta chamada Laodiceia também. Ah, tá. Falei que tem uma carta perdida aqui, que quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, fala de uma carta chamada Carta à Igreja de Laodiceia. Então, mais uma ênfase que pode ser uma carta circular, que essa carta de Efésios podia ser a carta à Laodiceia. E a Laodiceia é a região da Ásia Menor. E essa região da Ásia Menor compunha as igrejas em que o próprio Jesus Cristo, mandou João escrever aos santos dessas igrejas, que está lá em Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, mais algumas que eu posso ter esquecido aí, mas o intuito não é decorar de cabeça. E é interessante que até Jesus Cristo, quando mandou essas cartas, ele mandou primeiro a Éfeso. A primeira igreja que foi mandada a carta foi a Éfeso. Tá? Então, em Apocalipse, a primeira carta é Éfeso, já demonstrando a importância dela, né, em frente aos outros. E até como a gente tem uma ideia um pouco escatológica de que aquelas igrejas têm
tem uma continuidade no tempo, é como se elas fossem uma metáfora do que a igreja seria durante o tempo até a volta de Cristo Jesus. Éfeso é a primeira igreja. Ou seja, então nós vamos ler hoje o que seria a primeira igreja, né? Uma igreja, bom, nós vamos ler aqui, que tem o propósito de ser o corpo de Cristo, tá? Éfeso, a carta de Éfeso anda muito próximo com a carta aos Colossenses, tá? O primeiro capítulo de Éfeso tem muita concordância com o capítulo de Romanos 8, tá bom? Romanos 8, capítulo essencial, depois a gente vai ler isso para poder encaixar. Depois que terminarmos o capítulo 1, a gente vai ler Romanos 8. Beleza. Fala de uma prática cristã, a carta aos Éfesos, né? Fala da identidade, fala de quem você é em Cristo Jesus, e depois fala de uma prática cristã, tá? Fala de alguns mistérios também dentro da carta de Éfeso, que na verdade esses mistérios eram algo que não que tivesse escondido a nós, mas que já foi revelado porque nós temos o espírito da revelação, né? Isso a gente foi falado, só estou recapitulando. A carta, isso eu não falei, mas a carta a Éfeso ela foi escrita durante a prisão de Paulo, então você vê que é uma carta que vamos lá, apesar de nós lemos e tem alguns livros que se baseiam em Éfeso para fazerem livros triunfalistas, ela não é uma carta triunfalista, justamente triunfalista que eu falo assim é que sempre vamos vencer, que sempre vamos estar em bom aspecto para os olhos humanos. Tá? Por quê? Porque Paulo, quando escreveu, ele estava na prisão. Tá? E realmente, quando você só lê Éfeso, você vê, meu Deus, nada pode me ocorrer. Mas não é a verdade. Tá? Porque se acontecer algumas coisas para a glória de Deus, vai acontecer. Tipo, mártire. Uma coisa ruim é boa. Cara, é para a glória de Deus. É boa. Mas o seu corpo vai sofrer. Entende? Você vai sofrer algumas coisas que ninguém suportaria. Mas o mártir é para a glória de Deus, cara. E é uma honra ser mártir. Eu não peguei o versículo disso, que traga isso, mas depois eu procuro e coloco aí. Mas tem essa noção, tá? Então, eu creio que algumas coisas podem acontecer para o crente, porque o próprio Jesus falou. Cara, se eu for perseguido, vocês serão perseguidos. Se fizeram isso por mim, foram com vocês. Mas, pô, isso aqui é para a glória de Deus. Eu morri para a glória de Deus. Jesus morreu para a glória de Deus. Jesus morreu para que outros fossem salvos. Então, se for necessário nós morrer para que outros serem salvos, morreremos. Porque a nossa vida já não é mais nossa. Se nós somos filhos de Deus, nós já doamos a nossa vida para Ele. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. E a vida que temos é a vida que temos em Cristo Jesus, em Deus. Ou seja, a minha carne já morreu. Então, viver para mim é lucro. Entendeu? A morte para mim é o céu e vamos lá. Tá? Então não é uma carta triunfalista. Falei um pouquinho também de que a carta de Éfeso ela ilustra a noiva, né? Nós somos o corpo ser a noiva de Jesus e a igreja ser a noiva de Jesus, e nós temos o corpo de Cristo Jesus, porque no casamento se torna uma só carne, tá? Então a igreja se torna uma só carne como de Jesus, então Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, ele dá a direção e ele cuida de nós. O noivo cuida da noiva, o esposo protege a noiva, tá? E tanto que vai falar em Éfeso sobre algo sobre casamento, né? Os deveres do marido e da esposa. Tá? Fala de uma redenção, fala transcendental. Fala da ideia de que Deus é um Deus Pai, que se Jesus ele é filho de Deus e nós agora somos um corpo com Cristo Jesus por causa do casamento, por causa dessa aliança de casamento, de sermos o corpo dele, então nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós podemos falar com Deus Todo-Poderoso, que tem os céus, terras, estrelas no seu colo, nós podemos chamar de Pai e revogar, pedir, solicitar como filhos para ele. Como um filho chega diante de um pai, podemos chegar diante dele e pedir algumas coisas. Tá? Falei também acerca de Paulo,
que o nome Paulo significa pequeno, e que talvez essa situação pudesse dele ter sido chamado pequeno por muito tempo. Por quê? Porque Paulo ele tinha uma cidadania romana. E a cidadania romana dele identifica que em Tarso, né, que ele nasceu em Tarso, que ele viveu por muito tempo em Tarso. Então o nome dele lá, ele era chamado, né, era de pequeno. E a palavra nome significa como é conhecido, né? Como é conhecido. Nome significa como é conhecido, como é reconhecido. Então as pessoas reconheciam Paulo, ou seja, que significa pequeno. Ou seja, quando eu chamava ele de Paulo, as pessoas falavam assim: eu reconheço você como pequeno. Então, é como se fosse uma deterioração da identidade e tal, e talvez isso, não sou psicólogo, mas talvez isso tenha tornado ele tão agressivo com relação àquilo que ele defendia, né? Ou justamente para mostrar, equiparar ele aos outros, né? Então, para ele não se mostrar pequeno, ele se fortalecia cada vez mais para mostrar que era mais forte, para que as pessoas não considerassem ele pequeno, mas sim um homem forte, grande, de boa postura, de postura positiva, né? Então fala que todo baixinho é nervoso, né? Então tem alguma explicação, tá? Mas mas também tem um outro lado, tá? Porque Saulo significa desejável. Então Paulo é um nome grego, tá? Talvez pela fonética, as pessoas chamavam ele de Paulo lá na Grécia. E Saulo é o nome dele mesmo, que arremete de Saul. Que Saulo é o nome dele judaico, tá? Que significa desejável. Então havia uma briga ali, né? Se é desejável ou você é pequenininho? Se é desejável, você é pequeno. Bom, então qual é a outra situação que possa ser levada em conta com relação as características de Paulo antes de conversão e o porquê daquilo? E o porquê de sendo Saulo desejável diante de muitos ali, sempre sendo um filho desejável perante os pais dele. Saulo talvez tenha tomado esse nome, né? Porque quando nós vemos na conversão de Saulo para Paulo, que na verdade não é uma conversão, tipo, não mudou o nome. Na verdade, ele só começou a ser chamado como Paulo. Por quê? Porque ele começou a andar no meio de pessoas que falavam grego. Que ele foi o apóstolo dos gentios. E os gentios falavam o quê? Falavam grego, não falavam judeu. Então, enquanto ele estava no judaísmo, isso foi falando de Saulo. Talvez tenha sido uma transição. Transição não, tempos, né? Quando ele era nascido, chamado Paulo. Tá? E isso explica a brutalidade dele, como eu já falei antes, né? Os pequenos às vezes se tornam muito mais bravos para não serem afrontados, né? Um pequenês, né? Um cachorro chihuahua. Então, para não ser afrontado, ele late para chuchu. E quando ele veio para Israel, tal, para Jerusalém ali, começou a ser chamado de Saulo ali, continuou sendo chamado de Saulo, e foi ensinado aos pés de Gamaliel, parará. E ele ficou muito envaidecido de tudo que ele conhecia. Ele conhecia muito. E isso trouxe um certo orgulho, né? Diante de tudo isso, a gente pode entender que muitas coisas que a gente lê acerca de Paulo, e Paulo falando acerca de si mesmo, dá esse entendimento, tá? Que pode dar esse entendimento de que até o espinho na carne não fosse uma doença ou coisa do gênero, mas fosse a própria situação orgulhosa dele, por causa para ele não se orgulhar, tá? Então, o nome, ele preferiu ser chamado de pequeno para que ele não se orgulhasse daquilo que ele fez, ou daquilo que ele estava fazendo. Porque ele estava com Saulo em Jerusalém, e quando ele se converteu, ele começou a usar o nome de Paulo, e indo sendo o apóstolo que não viu Jesus na época dos apóstolos, mas viu após a ressurreição. Jesus o discipulou, o ensinou. Tanto que ele fala em alguns trechos que ele não andei com os apóstolos, não foi eles que me ensinaram, mas foi o próprio Espírito, foi o próprio Jesus que me ensinou. Cara, alguém podia falar isso aí, você fala, cara, esse cara é meio orgulhoso, mano. Como assim, o próprio Jesus te ensinou? Foi o próprio cara. Você é bambambam, então.
Então, mas ele preferiu andar com esse nome por dois motivos. Um, para não se orgulhar, né? Sempre lembrar que ele é pequeno, porque os humilhados serão exaltados, glória a Deus por isso. Né? E outro motivo para que ele tivesse um nome de sonoridade, fosse usado o nome de sonoridade grega, né? E latim, pudesse ser usado ali justamente para ele poder se apresentar e conversar com as pessoas como se fosse de igual, e não um judeu que viesse impor rudimentos da religião judaica. Tanto que ele é totalmente contra isso aí. Tá? De tão pequeno que, né, ele foi, ele escreveu ou a metade ou mais que a metade das cartas do Novo Testamento. Tá? Um ou mais por causa justamente de Hebreus, que realmente é uma discussão infinita de saber se é Paulo que escreveu Hebreus ou se não foi Paulo. Tá? Então ele pode ter escrevido mais, metade mais um, ou metade das cartas do Novo Testamento. Tá bom? E aí, isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu escrevi. Ah, cara, legal, cara. Esse aqui eu vi depois e achei bem interessante. Éfesos tem uma ideia, como ela mostra quem nós somos, e por quem ser que nós somos, nós temos promessas e algumas coisas diante de Deus. Tipo, se somos filhos, nós herdamos as coisas de Deus, né? Se eu tenho uma herança que Deus, e tipo, o que é de Deus é meu, assim como a história do filho pródigo, né? Quando o filho mais velho, o filho pródigo volta, e aí o filho mais velho, aí o pai faz festa pro filho pródigo voltou e tal. E aí o filho mais velho pergunta, mas pai, eu tive todo esse tempo contigo e você nunca matou um cordeiro para mim, e isso, aquilo, outro. Aí o pai fala para ele assim, mas filho, tudo que eu tenho é teu. Então? Podia fazer. Então não, era seu. Entende? Então, nós temos essa promessa. Então, Éfeso está dizendo o que nós temos. E o que nós podemos acessar em Deus. Então, a palavra é, filho, tudo que eu tenho é teu. Vai, toma e pega. Então, está fazendo isso. E qual que é o contraste muito bacana que faz lá no livro de Josué, que é as guerras. Então, por isso que Éfeso não é um livro triunfalista. Fala de vitória, mas não é um livro triunfalista na ideia de que, tipo, sempre teremos vitórias sem nenhum desgaste. Não é. Teremos vitórias, isso é certeza. Se você fizer o que Deus está falando, o que tem que fazer, você vai ter vitória. Mas isso não quer dizer que você não vai ter desgaste. Desgaste físico, você tem que... Porque o reino dos céus é tomar da força. O reino dos céus é tomar da força. Né? Como assim é tomar da força? Por persistência, por paciência, né? Cumprindo a vontade dele. Então isso é tomado. Então quando nós oramos, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós estamos lutando para que isso aconteça aqui na Terra e isso começa a partir de nós, tá? Então o livro de Josué é o povo judeu saindo do Egito, justamente né, a comparação de ser escravo do pecado, de estar imergido em podridão, de não ser filho de Deus ainda, de não cessar. Então Deus vai lá, manda o profeta, olha só, manda quase um Messias. O Moisés ali é tipo uma tipologia, né? A gente pode fazer essa comparação, essa metáfora de que é o Messias trazendo o povo para Deus, né? Reconhecer, primeiro ele explica lá, faz sinais, maravilhas, para lá, isso, e traz o povo durante o meio deserto, purificando o povo durante o meio deserto, purificando o povo que era medroso, que não conhecia Deus, que não confiava em Deus direito, foi morrendo e ficou ali no deserto, até chegada a Canaã, a tomar tudo aquilo que é de possessão e de garantia dele. Quando? Vamos lá. Josué 1.
Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a vocês, dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Cara, ele não falou assim, eu vou dar. Já é dado. Já dado. Eu tenho dado. Tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá, ou seja, ninguém vai se aguentar diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Cara, assim como Deus foi com Jesus, ele vai ser conosco. Tá? Não te deixarei, nem te desampararei. Último capítulo de Mateus, né? E eis que estarei convosco até os confins da terra. Para todos sempre. Né? Estareis contigo. Sempre, sempre. Mesma coisa aqui, olha só. E aqui que ele fala? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés, podemos falar o que Jesus falou aqui, né? Te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, Efésios não é uma carta triunfalista. Josué teve lutas, eles tiveram que tomar posse daquilo que era deles. Tá? E qual que é a grande chave? Esforçar e ter bom ânimo. Ter fé e esperança e perseverança. Então, vamos lá. Eu não lembro qual versículo, mas tem uma sequência que é de cá para cá e outra de cá para cá. Que é fé, esperança, perseverança, domínio próprio, parará. E outra vem do lado contrário. Então a fé, a esperança produz fé e a fé produz perseverança. Então, quer dizer, quando nós vemos algo que há uma esperança naquilo ali, então nós temos fé nisso, e essa fé tem que ser perseverante, tem que ser de bom ânimo, tem que ser de grande esforço, tá? Porque nós podemos naufragar na fé. Naufragar na fé é você andar um pouco por fé, acreditando na esperança, na promessa que foi lhe dada, e depois você, pela dificuldade, você desacredita nela e você desiste. Então você saiu de um lugar, você saiu com o barco de algum lugar, de um cais, e desistiu, você naufragou na fé. Entendeu? Então essa é a ideia de naufragar na fé, de sair de algum lugar para algum destino, né, de alto mar, de tomar herança, e você desistir. E você naufraga. Então temos que perseverar para alcançar aquilo que nós temos, naquilo que nos foi dado. Então, na história, os judeus tinham que perseverar para herdar toda a terra que Deus deu, cumprindo aquilo que não desviando nem para a direita nem para a esquerda, aquilo que Moisés falou. Para nós, o que Jesus nos ensinou e tem falado. Tá? Então, nós somos vitoriosos? Somos. Tudo vai ser fácil? Não. Mas a certeza de que somos vitoriosos pode nos tornar nossa vida, mesmo em tribulação, mesmo em provação, mesmo em dificuldade, alegre. Porque se eu já sei que eu sou vitorioso, a dificuldade que me vem não me tira a alegria do que logo vem após. Entende? Tipo, cara, sei lá, acho que não tem nem graça o exemplo que eu ia dar aqui. Eu vou jogar bola com meu sobrinho tem 9 anos. O sobrinho vai lá e faz um gol. E ele tá 1-0 pra ele. Eu dou risada. Porque eu vou ganhar. Entendeu? Eu vou ganhar. Não tem outra possibilidade de não ganhar dele, entendeu? Eu vou ganhar. 2-0, deixa 2-0, cara. Deixa eu ficar feliz aí. Mas eu vou ganhar. Eu tô feliz, cara. Mesmo ele perdendo,
eu a certeza da vitória. O momento ali não traduz a minha alegria. O momento ali de adversidade ou de perda não traduz a minha alegria. Vou falar o primeiro versículo aí. Vamos ficar nessa saudação hoje, nesse prefácio e saudação. Tá? Paulo, já expliquei por quem era Paulo, apóstolo de Jesus. Isso aqui, ele era apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. O que é o apóstolo? O apóstolo é uma pessoa que é aquele que leva uma mensagem, né? Então, e ele foi apóstolo como? Ele foi apóstolo porque Jesus o converteu e o trouxe para o seu anseio e para a sua vontade. E ele é um apóstolo sem ter tido contato fisicamente com Jesus. Como foi falado. Vamos dar uma olhada em Efésios 3, de 8 a 9. E a gente leu os 5 também. Tá? Deixa eu ler os 5 aqui. Muito 9. A mim, o mínimo de todos. Olha lá, né? Questão de pequeno. Acho que ele gostava de falar que era pequeno. Talvez para se orgulhar, tá? Depois, talvez, com as cartas mais antigas, as coisas mais antigas, mais novas para nós, né? Mas depois para ele, que ele aparentemente parece que ele já tratou isso, tá? Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus e demonstrar, cara, isso aqui é assim mesmo, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. De demonstrar a todos qual seja a dispensação dos mistérios. Tudo aquilo estava escondido, né? Agora é a dispensação, agora é o momento de mostrar, de revelar, qual eram os mistérios que estavam escondidos. Desde o século oculto, desde Adão, do Deus que tudo criou. Tá? Versículo 5 de capítulo 3. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Então, ele foi declarado apóstolo de Cristo Jesus, porque o próprio Cristo Jesus começou a revelar as coisas para eles, tá? E aos profetas. E por isso que ele se tornou, nós dizemos que ele era apóstolo, e ele mesmo se denominou apóstolo, porque eles tinham a mensagem de Cristo Jesus, de coisas que estavam coisas que foram reveladas em relação à igreja a Paulo, tá? Então tá, continuando mais um pouquinho. Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele foi investido por Deus, Deus separou Paulo pela vontade dele. Então, vou falar sobre a questão de sermos separados, sermos alguma coisa pela vontade de Deus. Tudo que nós somos pela vontade de Deus. Você é filho de quem você é pela vontade de Deus. Então, quando Paulo ele escreve isso aqui, não são coisas redundantes, né? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Né? Porque se Jesus, ele poderia teoricamente emitir isso aí pela vontade de Deus. Porque se Jesus Cristo me ensinou, lógico que é a vontade de Deus. Né? Se Jesus Cristo quis me ensinar, não preciso falar de novo, cara. Jesus Cristo me ensinou e ele quis me ensinar. E lá em Atos 13, versículo 1 a 2, nós vemos que ele foi investido pela vontade de Deus. Não que ele tivesse forçado uma situação para que ele fosse reconhecido, mas eles estavam jejuando e orando, eles eram profetas e mestres, ou seja, pessoas bem entendidas da palavra de Deus, e o Espírito, naquele ambiente, o Espírito tocou eles, mostrando que aquelas pessoas que tinham uma certa profundidade na palavra de Deus, não só de conhecimento, mas de atitude, né? Assim como diz quem é presbítero em Timóteo, como Paulo, o que tem que ser presbítero, ou seja, uma pessoa de cargo elevado, assim, de maturidade, você olha lá que é um crivo bem
um crivo muito, é um filtro muito pequenininho, sabe? Um filtro tipo assim de porosidade muito pequena mesmo, tá? Que poucos passariam hoje, quase ninguém passaria hoje, né? E ali eles foram investidos por Deus, o próprio Espírito de Deus falou com todos e todos separaram a Barnabé e a Saulo para este chamado. Por isso que é pela vontade de Deus, vontade de Deus. Então, aos santos. Então, lendo aqui assim, então, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então, se aos santos, eu fiquei pensando, pô, se é uma carta direcionada para alguém, eu tenho que entender, eu tenho que me posicionar nisso. Ou eu sou santo ou eu não sou santo. Então, a pergunta é, quem são os santos? Quem é santo? Será que se eu olhar para a igreja hoje, as pessoas são santas? De verdade? Se eu olhar uma igreja, mandar uma carta para a igreja, eu escreveria aos santos aí. Será que eu estaria falando de coração? Aos santos, com o entendimento que eu tenho hoje? Hoje sim. Há uns 3 meses atrás, não. Porque eu olharia para a igreja e falei, poxa, galera, não é todo mundo santo. Todo mundo que entra lá é santo. Todo mundo que está lá naquela igreja é santo. Ou eu posso pensar que eu só considero a igreja quem é regenerado, quem, né, nasceu do Espírito Santo e tudo, e tem uma vida ilibada, ou seja, ou eu restringo quem é a igreja e quem é santo, e aí eu só mando essa carta só para eles, independentemente de quem vai escutar, ou seja, eu mando a carta aqui para São Paulo, uma carta para São Paulo, mas eu escrevo aos santos, mas no meu coração eu dou entendimento assim, tipo, eu estou escrevendo aos santos mesmo, não aos caras que vão na igreja, não aos caras que se batizou, mas só molhou o rosto, ou coisa do gênero, tá? E não aqueles que, mesmo assim, se batizaram e tal, estão acompanhando a igreja, mas têm uma vida totalmente escrachada ainda, que erram muito. Então, tem essa possibilidade, o que seria uma possibilidade legalista e religiosa, porque eu estaria colocando um crivo de que o padrão é o que está fazendo, o que a pessoa faz para ser santa, ou o que ela deixa de fazer para ser santa. Cara, se o cara faz isso, e deixa de fazer isso, eu olho assim, pô, o cara é santo. Tá? Esse é um crivo. E o hoje, porque eu tenho entendimento que todos aqueles que são regenerados e têm o Espírito de Deus são santos. Pô, mas o cara acabou de ser batizado, é santo. Como o cara acabou de aceitar Jesus Cristo, foi batizado, mas ainda tem algumas atitudes, cara, ele é santo. Mas por que ele é santo? Porque ele tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode ser imaculado? Não. O Espírito de Deus é santo. Se ele tem o Espírito de Deus, ele é santo. E aí cai naquela ideia de que Paulo estava vendo com os olhos espirituais. Por quê? Porque só o espiritual discerne com o espiritual. O espiritual discerne algo fora da carne, fora daquilo que nós estamos vendo. O que nós vemos? Nós vemos as pessoas errar. Mas se você olhar pelos olhos do Espírito, você vê quem? O Espírito. Quem você vê? E quem você vê com os olhos espirituais para uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus? Você vê o Espírito de Deus. Então, quando você olha para a pessoa que nasceu de novo, com os olhos espirituais, você vê o Espírito de Deus, então você fala, cara, ela é santa. Porque você vê primeiro o Espírito de Deus, que é santo. Entende? Faz sentido? Tá? Então, e ser santo, cara, entre tanta outra coisa, porque eu tenho que dizer o que a pessoa deixou de fazer, o que ela, como que ela passou a ser santa. Que era isso que eu queria trazer um entendimento para você. Como que ela começou a ser santa, ou passou a ser santa. Primeiro, ela negou o seu governo sobre sua vida, ela veio a sua própria vida, ou seja, ela negou governar sua própria vida, morrer para Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Ele como o único suficiente Salvador, ela recebeu o Espírito de Deus. Recebeu o Espírito de Deus. E eu não estou falando de batismo no Espírito Santo, como com vários entendimentos pode ter. Eu estou falando de receber o Espírito de Deus como aquele que sela uma aliança, o selo da aliança, o selo da nova aliança, o selo das boas novas, né? O Novo Testamento, boas novas, as novas boas novas, que testamento significa isso, né? Bom, os evangelhos significa isso, evangelhos, boas novas. Então, é o selo da santidade.
Acho que eu separei umas coisas aqui para a gente falar acerca de ser santo. Ah, legal. Lembrei. Então, ser santo é ser separado. Ser separado. A palavra ser santo significa ser separado. Então, nós somos separados ou para alguma finalidade, para um fim. Somos separados para algum lugar, qualquer coisa, tá? Qualquer objeto. É separado por um fim, para algum lugar específico, para fazer algo específico. Então, nós somos separados e é separado de qualquer outra coisa. Separado significa também separado, tipo, se abster de algo. Se abster de algum outro lugar. Se você é separado para algum lugar, você é separado de outro lugar. Você é tirado de outro lugar. Porque aqui você tem um fim. Porque em outro lugar você não teria fim. Você não completaria o seu fim, a sua finalidade, né? Então, ser separado significa isso. E isso, bom, então se nós somos separados, nós somos separados para algo. Para quem? Para ser santo, para glorificar a Deus. Se eu sou separado, se eu sou santo para um fim, qual é o fim? Estar em Deus. Isso na consumação dos séculos mesmo. Reinar com Ele. Então eu tenho que entender que você está separado para reinar com Ele. Quando você começa a entender isso, a sua vida hoje é voltada para esse fim. Cara, meu fim é lá. E o que eu tenho que fazer aqui hoje? Eu tenho que revelar essa identidade que eu vou estar no fim, aqui. Trazer o reino de Deus aqui. Preparar o caminho aqui. Nós estamos separados para preparar um caminho, para preparar o terreno, para que Ele venha, que assim possamos reinar aqui. Então, sou separado por um chamado também. Qual é o meu chamado aqui? Porque se o meu chamado é preparar aqui para que Ele venha, o que é esse preparar aqui? Entende? Aí entra algo específico. O que Deus deu para você? O que Deus deu para você? Para você usar aqui. Quais são as habilidades que Deus deu para você? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 12. Bom, vou ler tudo que eu não sei onde que está a parte que vai me falar mais atenção. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Então, nós éramos guiados. Bom, isso não, já falamos sobre isso. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui ele fala da conversão, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, a pessoa já está sendo impungida pelo Espírito Santo, tá? Então, quando fala Senhor, dono, então, se Deus é dono, é impulsionado pelo Espírito Santo. E aí a ideia, né, que a gente falou de antes lá de ser santo. Santo por quê? Porque tem o Espírito Santo. E só quem diz que tem o Espírito Santo diz que Jesus é Senhor e dono da sua vida. Tá? Então, todos aqueles que têm Deus como dono da sua vida e Jesus como dono da sua vida são santos. Tá? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tá? Então, ele está fazendo algumas separações que eu entendo aqui, que para mim o Espírito dá alguma coisa, Deus dá alguma coisa e Jesus dá alguns outros dons. Tá? Mas não vou nem entrar nesse mérito. Há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, há diversidade de cooperações, de trabalho. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui em cima, no versículo 6, falando do que Deus dá. Versículo 7, aquilo que o Espírito dá, a manifestação. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé,
e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outros a operação de maravilhas, e a outra profecia, e outro dom de discernimento de espíritos, e outros a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um. Então tudo isso aqui, do 8 ao 9, é o Espírito. 12. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Então, a carta de Efésios, falando de corpo, então nós aqui falando de corpo, tá? O corpo de Cristo Jesus. Há um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, esse bebido aqui é bebido do vinho, daquilo que ele tem revelado a nós acerca de quem é Deus, né, em orações, em leitura da palavra, meditação. Então, esse é o bebido. Então, o mesmo Espírito está dando a mesma coisa para todo mundo. Ele dá algo que é puro, algo que é santo, para todo mundo. Então, e ele dá de diversas formas para muitas pessoas. Então, as pessoas podem falar de coisas espirituais, até de coisas que você não está entendendo agora, mas que foi dado o Espírito para outra pessoa mesmo. Tá? E a diversidade justamente por causa que cada um recebe uma parte, tá? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou o corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Isso falando sobre um espírito de inferioridade, digamos assim, vai. A orelha queria ser outra coisa, mas ela é isso, e ela fala assim, então eu não faço parte do corpo. Eu não tenho função aqui. Mas é porque ela não entende a função que ela tem no corpo. Se ela entendesse, ela fala assim, nossa, eu faço parte do corpo. Eu nasci para isso. Esse é o meu propósito, o meu chamado. Se todo o corpo fosse orelha, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aí falando de Deus Pai, tá? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Isso ele falou, né, que nós aqui, assim como como os olhos humanos, né, achamos que uma coisa é melhor que a outra. Tá? Porque em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela. Para que não seja divisão do corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois faz milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam as línguas todos, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que aí vai entrar o caminho mais excelente de ter tudo isso, né? De ter temos os dons, mas temos o propósito, né? Bom, então, socorro é um ministério, ajudar as pessoas é um ministério, o dom de fé é um ministério, curar as pessoas é um ministério, é um dom que Deus deu. Então, e a gente se encontrar nisso e achar, cara, ajudar a pessoa é um ministério. E a gente sempre ficar atento que há um caminho melhor que esse. Capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tine.
E no último versículo, 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. É o amor. Então, de tudo isso que nós falamos aqui, dos dons, de nos encaixarmos e fazer parte do corpo de Cristo, nós temos que ter dons, nós temos que fazer isso, temos que reconhecer que nós somos, o que nós temos para ajudar o corpo, para sermos santos, para... Nossa, dando uma volta aqui. Mas o maior de tudo isso aqui é o amor no corpo. A fé, a esperança e o amor. Né? E o maior desses é o amor. Né? Então, nós olhamos para a pessoa, cremos que ela é santa, nós temos a esperança que ela vai chegar a uma santidade plena e nós amamos ela por isso. Fé, esperança e amor. E o corpo fica bem ajustado, sabendo que você tem uma parte no corpo que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer de forma tão plena e boa, porque isso foi algo que Deus deu para você desde que você foi criado, nascido, porque tudo é para a vontade dele. Se você nasceu, você tem um propósito, você é separado para algo, para fazer algo específico, para um fim específico, que não sou eu. Eu posso tapar o seu buraco, mas não vou fazer de forma como você faz, no lugar que você faz, com a finalidade que você faz. Nunca vou chegar lá. Então você é nascido de Deus, foi criado para isso. Olha que lindo isso, cara. Deus nos criou de verdade para sermos separados e santos. Deus nos criou para ter algo grandioso na mão dele. Porque Deus não cria nada que seja pequeno. Algumas pessoas gostam de falar, ou falam, ou que não é mentira, né? Deus tem uma obra grandiosa na sua vida. Cara, Deus nunca tem uma obra pequena. Em algum momento Deus tem uma obra pequena para alguém? Não, cara. Então eu falo assim, cara, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, meu irmão. Aí o irmão vai lá e chora. Cara, é verdade. É uma verdade. É uma verdade. Mas todo mundo que escutar isso deveria se compungir e chorar também, porque não é só para ele. Às vezes ele precisou ouvir, porque ele estava tão choramingando suas próprias mazelas que ele não conseguia enxergar isso. Porque tudo que Deus faz é perfeito, bom e agradável, cara. Entendeu? Tudo que Deus faz é perfeito, bom e agradável. Tudo, cara, é perfeito, cara. Então, se você foi criado para algo, você está em algum lugar aqui, algo específico, cara, algo grandioso na sua vida aqui específico hoje. Algo grandioso específico na minha vida hoje. Agora. E qual é o meu trabalho? É descansar em Deus, porque tudo que ele fez é perfeito. Então, se ele já fez, eu só tenho que reconhecer e entender tudo aquilo que me foi dado. Josué, capítulo de Josué. Tudo isso foi dado. Eu só tenho que entender e correr atrás e pegar. Cara, o que eu sofri nessa guerra para entender, para eu tomar posse? É a minha mente. A batalha é na minha mente. A batalha é na minha mente. Na região dos ares, né? Os príncipes dos ares. Né? Para despojar, para quebrar todos os príncipes dos ares. A potestade do ar. Quebrar isso na nossa mente. E eu gosto muito e é sempre isso aí. Romanos 12, 1-2. Renovais pela transformação da vossa mente, cara. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai com a renovação da vossa mente. Para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mudança de mente. Mas qual mente? Uma mente carnal de novo? Com um novo conhecimento e entendimento? Não. Um novo entendimento dos céus. Com o espírito de revelação. Deixar o espírito de revelação nos ensinar algo poderoso de quem nós somos em Cristo Jesus e qual é a nossa autoridade dentro da igreja. Porque se você foi separado para algo, para algum lugar, para algo específico fazer, por um fim, você tem a autoridade de falar assim, cara, isso aqui é meu. Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso. Porque se você quiser, você não vai fazer direito. Não porque você não tem capacidade. Você tem toda a capacidade. Que Deus criou todo mundo para ter toda a capacidade. Mas isso aqui é meu. Eu tenho que fazer. E logicamente, né? Voltando lá, pela vontade de Deus, não passando por cima de ninguém. Como Paulo fez. Paulo e Barnabé não passou por cima de ninguém. O Espírito Santo mostrou. Você só fala assim, ó, cara, deixa eu fazer isso aqui.
Isso aqui foi me dado para eu fazer. Eu tenho que fazer. É só uma mudança de mente, né? De postura, né? Então tudo é um equilíbrio. Não é um equilíbrio de pensar, tipo, sou um triunfalista e tal, tudo é meu, e você ser honesto, ser uma criança na fé, tá mamando leite ainda, como a palavra de Deus fala, né? Que tem alguns que estão no leitinho ainda, hein? E você no leitinho ainda quer fazer coisas que não estão no seu passo. A outra coisa é a pessoa já ser muito aprofundada na palavra de Deus, ter conhecimento e ser tardia em fazer as coisas. Então um está apressado em fazer as coisas, mas não tem o conhecimento, isso não acompanha. O outro tem muito conhecimento, tem a profundidade de entendimento da palavra de Deus, mas é muito procrastinador nas suas atitudes. E ele não revela o porquê que ele está separado. Porque quem é nécio? Nécio é a pessoa que é nova na fé, né? Quem é nécio não vai conseguir revelar o seu chamado, porque ela nem entendeu quem ela é ainda, por causa do entendimento. Ela nem sabe quem ela é em Deus, o que ela pode fazer. Ela vai fazendo pela vontade dela, pela força dela de querer ser, mas ela não sabe ainda o que ela é. E qual a autoridade que ela tem em Cristo, o que ela é em Cristo Jesus, o que ela tem que crescer em Cristo Jesus, sabe? Então ela não tem entendimento ainda do que ela é, do que ela é em Cristo Jesus, o que ela tem que fazer. Então ela acaba fazendo um monte de coisa. Até um monte de coisa que não era para ela fazer. Nem no futuro, quando ela tivesse já uma maturidade. Então ela começa a fazer as coisas ao ermo, porque ela quer estar no corpo e fazer. E outros, que é errado também, tem entendimento, estão procurando tanto entendimento para saber fazer o que tem que fazer, que não fazem. Esperando, sei lá, o quê? Para fazer. Conhece, entende que é filho, entende que é isso, que entende que a fé salva, entende que Deus cura, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo outro, que Deus faz sinais maravilhas, que Deus é o mesmo ontem, hoje sempre. Mas estão sentados nas suas casas e aí? Mostra aí pela sua fé. Tiago, falando, né? Você tem fé, mostra suas obras. Ué, se você tem fé, então você tem que mostrar suas obras. Quais são as suas obras? Quais são as obras da sua fé? O que é a obra da sua fé? O que Tiago está querendo dizer? Cara, se você tem fé mesmo nisso que você está falando, mostra para mim. O que você fez que foi baseado nessa sua fé que você está me contando aí? Fala para mim aí. Então, calma aí. Você trabalha hoje. Onde você trabalha hoje? Foi por causa da sua fé ou por causa de conhecimento seu? Ou porque você quis? Porque Deus falou para você vir trabalhar ou porque você quis? Ou já tinha um plano? Não, eu acredito que tem um plano e tal, mas Deus falou para você? Você agiu na fé que Deus queria isso para você? Ou você foi porque quis mesmo? Entende? O carro que você comprou foi porque Deus mandou você... E nessa fé você comprou esse carro ou foi porque você queria um carro legal, bacana, com roda assim, roda assado, e você tem um carro? Então mostra a sua fé pelas obras aí, cara. Que seria as pessoas estão procrastinando, né? Tem muito conhecimento, mas pouca experiência, né, da fé, de colocar ela em prática. Bom, tudo isso para dizer sobre a santidade. Então, quem são os santos? Tem alguns sinais que nós podemos ver quem é santo, tá? E falando sobre os olhos espirituais. E é muito interessante que eu estava pedindo para Deus me revelar isso e entender um pouquinho melhor. E me veio... Semana passada eu falei sobre, né, aquele gráfico aqui, né? Corpo, alma e espírito, né? Quando nós pecamos. E depois quando nascemos em Cristo Jesus, gráfico de coluna, né? Espírito, alma e corpo. E Deus completou, obrigado, completou um pouquinho mais esse entendimento. Olha só que louco. Em 1 Coríntios 15, versículo 45, fala assim, que o primeiro Adão era alma vivente, e o segundo Adão, espírito vivificante. E esse é Jesus Cristo. Então o segundo Adão é espírito vivificante. Mas esse segundo Adão, ele sempre foi. Tá? Sempre existiu. Jesus sempre existiu. Espírito vivificante. Ou seja, primeiro ele é espírito. É o espírito que é vivificante, aquele que dá vida, né? E Adão era alma vivente.
Era uma alma que vivia. Veja que é o meio termo daquilo, da tricotomia daquilo que nós somos, corpo, alma e espírito. Então, Jesus era espírito, Adão era alma. E antes de Jesus, nós aceitarmos Jesus Cristo, o que nós éramos? A alma, né? De fato. Olha só, o que Deus me revelou. Todos os pecados instituídos são da glória de Deus. Antes de Cristo, Jesus, nós éramos carnais, destinados à morte. Sim. Romanos 6:23. 3:23, porque todos os pecados instituídos são da glória de Deus. E Romanos 6:23 porque o salário do pecado é a morte. Então nós éramos carnais destinados à morte por causa do pecado. Então o que nós éramos? Carne morta. Carne morrendo. Porque antes de sermos regenerados e termos o Espírito Santo, nós éramos decaídos de uma posição. Porque Adão era alma vivente. Mas era alma vivente aonde? No Éden, cara. Antes de pecar. Depois que ele pecou, quando ele comeu o fruto, o que começou a acontecer com ele? Conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal, ele falou assim, morrer. A partir do momento que você comer esse fruto, você vai morrer. Então ele estava morrendo. A partir de que ele saiu do Éden, comeu o fruto, ele estava morrendo. Não era mais alma vivente, mas era corpo morrendo. Faz sentido? Somos carnes, eram carnais, então estamos destinados à morte, era uma carne morrendo. Então por quê? Porque nós decaímos de uma posição. Qual era a posição? Era alma vivente. Jesus, Deus estava vindo, tendo um relacionamento com Adão a todo entardecer para ele ter uma semelhança com Deus e ele chegar aonde que Deus queria que ele chegasse. Tá? Isso no Éden. A partir do momento que ele pecou e teve conhecimento do bem e do mal, ele começou a ser carne morrendo. Porque dali começou a ter dia de morte. E os anos só foram decaindo com relação... Os anos de vida das pessoas que você leu o Antigo Testamento, no comecinho, só começaram a decair. Até chegar o limite que Deus falou assim, cara, 120 anos é o máximo para vocês. Antes ficavam 700, 600, 500, 300 largada anos. Por quê? Porque eles ainda estavam começando, né, carne morrendo. Então Adão era alma vivente. Então olha só, hoje nós não voltamos à posição de Adão. Que louco isso, cara. Nós não voltamos à posição de Adão. Porque Adão, ele foi feito Espírito Santo, Deus Pai e Cristo Jesus. Assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Mas quando ele criou, ele falou assim, a imagem Deus o fez. Cadê a semelhança? Então era uma imagem, é só como um espelho. O espelho não é quem eu sou. É uma imagem de quem eu sou. Então era só uma imagem. A semelhança vem pelo caminhar. Por isso que Deus vinha caminhando com ele para ser semelhante a ele. Então hoje, nós não somos a imagem somente. Mas nós estamos caminhando para ser a imagem e semelhança de Deus, de Cristo Jesus. Por quê? Por causa do Espírito. Porque hoje, eu não só voltei à posição que eu era em Adão, alma vivente, mas como Deus me ressuscitou, me devolveu algo a mais. Eu não sou alma vivente, eu sou Espírito em Cristo Jesus. Tanto que Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então, eu vim para que tenham vida. Então, tem pessoas que aceitam Jesus e têm vida. E só têm vida. E vivem na vida. E vão ser salvos. Você está entendendo? Tipo, aceita Jesus Cristo e fica naquilo ali. E, ok. Entendeu? Experimenta só a boa vontade de Deus. Não experimenta a boa, perfeita e vontade, mas a boa, perfeita e agradável, mas experimenta só a boa vontade de Deus. Outros aproveitam a perfeita vontade de Deus e outros a agradável vontade de Deus. Então, só vivem. Estão vivendo. E ok por isso. Estão salvos. Beleza? Mas você vê que tem pessoas que, tipo, vivem uma vida abundante. Por quê? Porque elas miraram no alvo, estão correndo pro alvo de ser o quê?
Espírito vivificante. E o que é espírito vivificante? É ter vida em abundância. Porque o que é espírito vivificante? É aquele que dá vida. E só dá vida aquele que tem vida em abundância.